Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube para realizar algumas reflexões que possam ser pertinentes no campo da busca da verdade e do autoconhecimento. Hoje nós iremos refletir sobre o fator da compreensão e a superação do dogma. Mas antes, aquela velha insistência de nossa parte para compartilhar o nosso canal, para dar o seu like, para fazer as suas críticas, seus comentários, a fim de que o nosso trabalho permaneça modesto, mas homeopaticamente realizado nessa busca, nesse processo que é a verdade. A verdade é um processo devido às circunstâncias com as quais nós lidamos e devido ao fato de nós estarmos aqui um corpo transitório, animalizado, com um cérebro limitado, mas com a conexão de um eu profundo, eterno e atemporal que permeia a realidade. Portanto, compartilhem nosso canal, divulguem-no e estaremos realizando esse modesto, mas talvez necessário trabalho. O fator da compreensão e a superação do dogma. Compreender, a atitude da compreensão no seu estado mais genuíno, tem a ver indubitavelmente com a internalização dos processos, com um aprofundamento daquilo que se vive. Quando eu resolvo entender as razões pelas quais uma pessoa age, sem levar em consideração os meus preconceitos, e ainda buscando de fato entender e ouvir o outro, isso aqui se chama compreensão. Compreensão tem a ver com inclusão, tem a ver com a percepção aprofundada e não a simples percepção, observem o detalhe, a percepção aprofundada daquilo que o outro, ou que um fato, ou que uma circunstância podem expressar. É uma viagem na relação com o outro. Esse outro não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser um fato, pode ser uma ideia, pode ser qualquer circunstância. Isso se chama compreensão. Qual é o grande dilema do ser humano em todas as épocas? Desde que o ser humano, desde que o Homo sapiens, ele há 70 mil anos atrás consegue suplantar em relação às outras estirpes humanas, espécies humanas que viviam no planeta, Homo erectus, Neandertales, Homo florenses, e com o apanágio de uma certa intelectualidade ou uma racionalidade que aflora, né, que surge, o ser humano passa então a desenvolver uma linguagem ficcional, uma linguagem abstracionista, que o permite diferenciar-se e avançar ainda mais em relação aos outros seres com os quais ele convivia, ou com os quais ele convivia naquela época. Portanto, o ser humano consegue pensar de modo autônomo. A autonomia do pensamento, com o passar das eras, com o passar do tempo, dá ao homem a condição de ler a realidade de modo muito singular e muito próprio. Portanto, ele consegue captar a essência de uma coisa e outro ser humano consegue captar a essência dessa mesma coisa, mas poderá ter uma leitura distinta daquele primeiro. O que implica dizer que a compreensão pode variar de indivíduo para indivíduo, porém, o ato, o gesto mental, a atitude mental, consciencial, de internalizar aquela ideia, aquele fato, aquela circunstância, é própria da condição humana. Ainda que haja uma divergência quanto ao modo de entendimento. Isso é ponto pacífico, vamos assim dizer. Portanto, a compreensão não leva em consideração o fator
do julgamento excessivo sobre esses fatos, ou sobre pessoas, ou sobre as ideias. A compreensão tem a ver com um gesto inerente à condição psíquica do ser humano de, além de viver os processos da existência, absorvê-los e realizar as perguntas essenciais. Por que que isso acontece com fulano? Por que que algo acontece comigo nesse sentido? Qual a razão por que eu estou vivo? Ou seja, essas perguntinhas, elas são uma prova, elas são uma evidência de que somos seres voltados à compreensão. Por compreensão aí nós poderemos também falar investigação perene, análise consistente, e também inclui o valor do sentimento. O sentimento não pode ser relegado a um segundo plano. O sentimento, ele é o apanágio de uma singularidade, ele é um corolário que somente o espírito humano detém em relação a certos fatores da existência. É próprio do homem sentir emoções, mas valorá-las e dar um patamar mais elevado de significação como o próprio sentimento. Uma emoção, ela é fugidia, o sentimento, ele é mais duradouro, ele está alicerçado nos aspectos da alma, do nosso eu, da nossa consciência, e não é produto das circunstâncias nem das influências externas. Dito isso, é importante então agora a gente partir para o outro véu de análise da nossa reflexão de hoje. O dogma. A palavra dogma significa princípio. Mas, com o passar do tempo, e especialmente com o tipo de religiosidade, o modo como se pratica a religião aqui no Ocidente, o dogma se tornou sinônimo de imposição, de verdade inquestionável, e de supressão da autonomia do pensamento e de supressão da vontade individual das pessoas, né? Da vontade de cada um de nós. Portanto, o dogmatismo, nos seus mais diversos aspectos, obviamente tendo como gênese ou como aspecto maior o dogmatismo religioso, ainda muito forte na civilização do século XXI, ou pelo menos nessas primeiras décadas do século XXI, as religiões ainda têm um poder muito grande. Mas, ao lado do dogma religioso, infelizmente, nós temos o dogma científico. É até um absurdo falar nisso, né? O dogma é político-ideológico, e hoje parece que esse dogma político-ideológico ele é muito contundente. Parece não, ele é contundente. Eu disse num vídeo antecedente que as redes sociais se tornaram campos de batalha, gladiadores, né? Nós ficamos nos gladiando uns com os outros para impor a nossa verdade, a nossa opinião política sobre o outro, descaracterizando-a e sendo intolerantes. A intolerância, e aqui é importante ficar esse registro, ela jamais permitirá qualquer tipo de compreensão sadia. Não há compreensão quando a intolerância está presente. Só pode haver juízos parciais. Ou só poderão haver juízos parciais. Então, o que significa a superação do dogma? Significa a superação das crenças, ideologias e pseudo-valores que nós elegemos na existência. Esses pseudo-valores estão alicerçados no interesse de um grupo de pessoas sobre os demais, de uma forma terrível e criminosa de aliciar as outras mentes, arrebanhando-as para o seu nicho ideológico, ou seja, uma pessoa dogmática, uma mente dogmática, ela não admite que o outro possa ter uma ideia diferente da dela. O caso, ou os casos históricos mais evidentes, repousam na Idade Média, com a Inquisição. Quando você
se torna muito convicto das suas próprias ideias de uma maneira extremamente excessiva, você vai tomar como medida ou como ação mais evidente desse dogmatismo a exclusão em todos os níveis da existência do outro. Seja matando, seja desmoralizando. Isso aqui é dogmatismo. É produto do dogma. É produto da imposição de um valor sobre os demais valores. A compreensão, ela é a resultante de uma análise investigativa sobre os fatos da realidade. Tudo bem, vamos aqui ser bem honestos. Vou fazer uma pergunta que talvez seja necessária nesse vídeo. É possível ser neutro? É possível que nós possamos agir com neutralidade na existência? Eu direi a vocês que é possível agir com um grau muito acentuado de neutralidade. Porque, indubitavelmente, todos nós temos as nossas próprias percepções e visões de mundo. Mas, ainda assim, é preciso abrir um espaço mental, consciencial, para que a verdade possa ser conhecida, mesmo ferindo os nossos próprios princípios. Aliás, suplantando as nossas próprias opiniões, porque um buscador da verdade, ele pode até entrar em contradição, já que ele não tem como parâmetro preservar suas opiniões, ele está buscando compreender as coisas, ele inevitavelmente entrará em contradição. Produto da investigação honesta e sadia de um buscador. Portanto, o dogmatismo, ele só pode ser devidamente superado quando as nossas mentes e os nossos corações estão em perfeito alinhamento ético, visando essa palavrinha já muito desgastada chamada verdade. Estamos num mundo virtual, num mundo onde as coisas, como dizia Bauman, tornam-se descartáveis, líquidas, num mundo onde os valores parecem muito confusos e é preciso que assim sejam, ou é preciso que assim seja para que novos valores possam existir. Para você destruir, para você adicionar o novo, você precisa suplantar o velho. Ou você precisa atualizar algo do velho que dê significado a novas coisas. Isso aqui é importante. Portanto, observemo-nos em nossos gestos mentais, em nossas palavras, em nossas atitudes. Se nós estamos sendo propagadores do pensamento, da mente dogmatizada, da atitude fechada, de que eu tenho a verdade, a minha verdade é melhor do que a sua verdade não pode ser conhecida, ela precisa ser suplantada. Ou observemos-nos, se nós estamos sendo compreensivos. Eu vou ouvir você com atenção e vou procurar entender o que você está dizendo e vou adicionar elementos novos na minha compreensão da busca da verdade, sempre, porque eu não posso ter a pretensão, a presunção, a arrogância de saber tudo, até porque eu vivo numa realidade transitória, imperfeita e caótica. Como eu posso ter o apanágio de uma verdade absoluta? É impossível. É impossível. Portanto, meus amigos, nossa reflexão de hoje tem a intenção de evidenciar que o fator de compreensão é o fator da observação desapegada. Desapegar-se dos conceitos é condição sine qua non para adicionar novos elementos. Lao Tse dizia algo nesse sentido. O grande Lao Tse afirmava que queres obter conhecimento? Adiciona novas coisas todos os dias. Queres adquirir sabedoria? Desapega-te de coisas todos os dias. Então a atitude nossa é uma atitude de seleção, mas de seleção que obtenha a condição de internalizarmos, de incluirmos sempre novos e alvissareiros valores.
valores que promovam a nossa evolução, que promovam o nosso despertar filosófico, que promova a expressão de sentimentos e emoções elevadas, no máximo que nós pudermos. Porque, sejamos honestos, não é tão fácil assim. Mas a gente precisa perseverar nesse caminho em busca do autoconhecimento e em busca da verdade. Fico aqui mais uma vez. Vamos encerrar a nossa reflexão de hoje. Mando um abraço para cada um. E em outro momento nós retornaremos com o nosso canal a respeito do autoconhecimento, da verdade e de qualquer outro tema que possa ser útil às nossas reflexões. Um abraço a todos.